Basta eu abrir uma caixinha no meu Insta de perguntas, que chove um monte de perguntas de vocês sobre como é que eu faço com a minha mãe narcisista, como é que eu lido com ela, como é que eu resolvo, tá? Sempre com essa problemática. Então, vamos entender exatamente o que que é uma mãe narcisista, como é que a gente tem que lidar, o que que a gente tem que compreender, o que que nós temos que fazer para que essa relação fique boa. Ó, eu até coloquei um cor-de-rosa aqui, ó, tá vendo? Pra gente desenvolver amor, né? Que é isso que a gente precisa desenvolver para nossa mãe, seja ela narcisista, ou seja lá o que for. Mas para uma mãe narcisista, precisa de mais amor nosso. Então, se reveste aí com a energia do amor. E vamos ver aqui o que que é ser uma mãe narcisista. Se a gente pudesse resumir, podemos dizer que é uma pessoa que tem um excesso de autoconfiança, que se olha para si, que se autoadmira, que se gosta, que acha que o mundo inteiro está ali à disposição dela porque ela é a excelência maior que existe na face da Terra. Olha que autoestima bacana, hein? Você que tem um pouquinho de baixa autoestima, tô achando que você está começando a querer desenvolver também esse lado mais narcísico, não é mesmo? Bom, mas o que que a psicologia diz pra gente sobre o narcisismo? Então, o narcisismo é um nome dado a um conceito desenvolvido até mesmo por Freud, que determina esse amor exacerbado de um indivíduo por si próprio e, sobretudo, sobre a sua imagem. É aquela que começa a olhar sempre a sua própria imagem. E você sabe de onde que vem esse nome, né, de mãe narcisista? Vem de um mito, o mito de Narciso. Então existe essa vaidade descontrolada, é uma admiração excessiva por si próprio, que pode gerar outros problemas no indivíduo, obviamente, e que geralmente ele necessita ser sempre admirado. Todo o tempo. Quem estiver perto de uma pessoa narcísica sabe que você tem que admirar essa pessoa e que essa pessoa não vai admitir que a sua presença simplesmente passe desapercebido. Então, se alguém por acaso não notar, você vai enfrentar uma reação, né? Ela vai ter uma reação que normalmente é de ataque. De ataque é aquele que, como ousou não me ver? Como ousou não olhar para essa belezura toda aqui? Esses ataques, eles podem vir de várias formas. Ou pode vir em cima de uma dominação, como também pode vir através de uma manipulação, fazer aquele joguinho, a chantagem emocional. Olha que você não fez isso para mim, eu que sou tão boa para você. Então vai gerando uma culpa no filho de, nossa, não fiz as coisas que minha mãe queria. E isso vai realmente tornando a relação extremamente danosa para o filho, né? Então a gente tem que entender o que nessa questão, quando a gente olha para nossa mãe e percebe que ela é tudo aquilo que a gente não imaginava na figura de uma mãe. Em primeiro é que antes de uma mãe ser mãe, ela é uma mulher. E antes dela ser uma mulher, ela é um ser humano. E um ser humano que sim, tem falhas. Então, poder olhar para a nossa mãe e reconhecer que ela é um ser faltante, assim como nós também, que ela não é aquele ser perfeito que nós imaginávamos que ela seria perfeito. E por que é que a gente fica com essa imaginação, essa questão tão pré-concebida do que é ser mãe? Por causa de arquétipos. E a mãe é, por si só, um arquétipo. E o que é um arquétipo? São conceitos pré-estabelecidos e formados dentro da psique humana. Mas é um arquétipo que às vezes nos dá aquela ideia de que a mãe tem que amar os filhos, que o arquétipo de mãe diz isso, né? Teve uma mãe você tem que amar, você tem que cuidar dos seus filhos, você tem que se preocupar com os seus filhos, tem que dar a sua própria vida para o bem dos filhos. E quando a mãe não se encaixa nesses arquétipos, nesse conceito que se tem, a gente considera o quê? Nossa, essa daí não é mãe, isso é uma mãe má, essa é uma mãe narcisista, porque a mãe narcisista foge totalmente desse arquétipo dessa mãe provedora, essa mãe que tudo dá, né, que vai sempre fazer tudo pelo filho. Pelo contrário, a mãe narcisista ela está se colocando na posição de receber. O filho tem que me dar. Todos têm que me dar, todos têm que me venerar, né? Então ela foge completamente. E quando qualquer conceito que nós tenhamos sobre mãe ou sobre qualquer outra coisa foge de um arquétipo, a gente já acha que tem alguma coisa de errado.
Então a mãe narcisista, ela vai sempre se colocar em primeiro lugar. Não é o filho que está em primeiro lugar, no foco da sua atenção. É ela primeiro, né? As suas necessidades têm que ser primeiro atendidas. Se sobrar um tempinho, ela até pode olhar para o outro, mas isso não está no campo mental dessa mulher. Ela coloca toda a energia nela na realização do que ela quer e espera que os filhos e as outras pessoas façam o mesmo por ela. Não é que façam o mesmo por eles, é que também vão colocar toda a atenção na vida deles. Não, 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 não. Que eles coloquem toda a atenção da vida deles nela, na mãe. Tem que fazer para ela. E para fazer tudo o que ela quer, do jeitinho que ela quer. E ela vê isso como algo natural e bom. Não é que ela acha que é estranho. Imagina você, que é meu filho, não vai fazer tudo de bom para mim, tudo aquilo que eu quero, o que eu falo para você fazer? Como assim não vai fazer? Na natureza mental dessa mulher, tem este outro arquétipo, vamos assim dizer. Na cabeça dela tem uma outra coisa que é: eu tenho que ver o que é bom para mim. E todos têm que ver isto também. Mas também essa história de Narciso, ela surgiu com uma mitologia grega, que eu vou aqui dizer para vocês. Toda a mitologia está dentro também de um arquétipo, né? Que vem trazendo para nós aspectos do ser humano. Então, existiu há muito tempo atrás, dentro da mitologia grega, um deus do rio. Este deus chamava Céfiso, que se juntou com uma ninfa chamada Leríope. E os dois tiveram um filho, e este filho se chamou Narciso. A mãe, né, de Narciso foi lá perguntar para o oráculo como seria a vida do seu filho. E daí o oráculo disse que ele teria uma vida esplendorosa, que ele viveria muitíssimo bem, porque ele tinha uma beleza estonteante, ele era muito bem visto, seria sempre muito bem quisto, as pessoas todas iriam gostar dele, todas as mulheres e as ninfas também iriam querer estar com ele, mas que ele não poderia, de forma alguma, olhar para sua própria face, porque se isso ele o fizesse, seria a sua própria morte. E eis que um dia ele estava ali caçando e viu um rio, um lago, e ele foi e se debruçou no lago. E quando ele se debruçou no lago e ele viu a face dele espelhada, ele não conseguiu mais sair dessa ligação, né? Porque ele ficou tão maravilhado com aquela beleza, com a sua própria beleza, e ele ficou ali, né? E o mito, alguns dizem que ele, na tentativa de querer se agarrar, entrou dentro do lago e morreu afogado. Outros dizem que, dentro de uma outra versão, que ele ficou ali paralisado, sem conseguir, que por mais que o chamasse, ele não conseguia sair dali e acabou morrendo ali, fixado na sua própria imagem. Bom, se nós olharmos para isso, qual que é a moral deste mito? O que é que ele traz para a gente? Então, tem duas coisas muito interessantes aqui, porque na hora que ele olha para ele, será que naquele momento ele sabia que era ele, uma vez que ele nunca tinha se visto? Então, será que ele imaginou que haveria uma outra pessoa que não ele, tão linda daquele jeito? E a busca desta beleza que o faz, então, ficar ali vidrado? Então, às vezes aqui eu me pergunto, será que o Narciso, ele se considera lá no fundo da alma realmente uma pessoa linda, maravilhosa? Ou ele está sempre buscando isto fora? E por essa busca dele fora, ele quer que todas as pessoas o sirvam para que esta imagem condiza com uma imagem interna que ele possa ter do que é belo, do que é bom, do que é bacana na vida. E o outro lado, né, o outro aspecto é que ele acaba morrendo ali. Então, o que é a morte? Quando eu me deparo com uma qualidade minha, com um talento meu, e eu não compartilho este meu talento, eu simplesmente olho para aquilo e falo: o que eu vou fazer com isso? É lindo, é maravilhoso, mas o que eu vou fazer? Não compartilho com mais ninguém. Daí é a nossa morte, a morte dos nossos talentos, a morte da nossa própria vida. E o que é a nossa vida? O que seria a nossa missão de vida, se não reconhecer o bom que tenho e compartilhar? Na hora que eu reconheço o bom que tenho e fico só aqui, para que viver? É aí que ele finda e fenece. Por que eu estou trazendo este mito para você? Para que você sinta, de alguma forma, no recôndito da alma de sua mãe Narcisa, a dor dela.
é uma dor. Pode parecer que não. Essa forma exacerbada de querer todas as atenções e de querer que todo mundo a sirva, de achar que se por acaso você não a servir, ela vai achar que você é um filho ingrato, que você não está sendo bom com ela se sente extremamente decepcionada e faz todos aqueles joguinhos, porque ela necessita o tempo inteiro de um espelho para reconhecer-se boa. E esse espelho é todas as coisas que são feitas para ela e por ela, como se ela mesma não fosse, como se fosse definhar, como se não tivesse todo mundo, né, cercando-a de carinhos, de atenções e de tudo, e por mais que você faça um monte de coisas, nada é o suficiente, porque há um vácuo, há um buraco dentro dessa alma que tenta ser suprida pelas pessoas e principalmente pelo filho, onde ela acredita que na hora que ela gerar um ser, não que ela vai gerar um ser para cuidar deste ser, mas que ela vai gerar um ser para que este ser finalmente ela tenha algo que sai dela para cuidar dela. Porque ela nem consegue imaginar que outras pessoas poderão cuidar, porque ela tem que ser alguém que tenha saído da própria linhagem. Então vem um peso muito grande para o filho. Mas este peso você tem que sentir e perceber para você conseguir conviver. Você tem que ver qual é a dor dela e entrar na compaixão. E na hora que você entra na compaixão e aceita que ali tem uma mulher que tem um buraco e que esse buraco ele se apresenta para ela e para todos como arrogância, como mitidez, como uma exacerbação de vaidade, de atenções, de dominação, mas é só uma imagem desfocada da realidade da própria alma dela. Agora tá, vamos deixar a sua mãe ali do lado e vamos ver você. Para que você atraiu uma mãe assim? Qual é o aprendizado? Nada na vida acontece por acaso. E se de repente você é filho de uma mãe que tem essas qualidades, essas características, há algo em você a ser transmutado. Não é que você vai querer que a sua mãe mude, ela vai poder mudar no momento que ela tiver condições de mudar e se ela o quiser. Mas você está recebendo dessa mãe a possibilidade de poder se ver de uma outra forma. Então, até que ponto você consegue reconhecer o seu próprio valor? Aqui tem uma coisa exacerbada, onde ela exagera na própria vontade. E talvez seja uma forma de espelhar ou de mostrar para você que você também é um ser que pode e deve seguir as suas vontades. Mas fazer isso sem exacerbação e sem aprisionamento de ninguém. Mas buscar quem é você. Como é que você pode realizar as suas coisas por você mesmo. E na hora que a gente consegue entender que a nossa mãe, cheia de defeitos, cheia de qualidades, com tudo que ela é um instrumento para o nosso crescimento e para a nossa evolução. E que você está entrando de garupa neste defeito, entre aspas, dela, para poder lapidar também um defeitozinho da sua alma. Então, ao invés de você jogar o dedão em cima dela, você olha, para que eu atraí? E como que eu posso trabalhar isso no meu coração? Como é que eu posso perdoar, compreender, transcender, elevar o meu diapasão vibracional e não ficar rendido às necessidades e vontades dela, mas me envolver totalmente no meu processo de transmutação, que é exatamente este um dos motivos dos nossos pais serem do jeito que são. Eles são impulso do nosso processo de evolução e crescimento, tanto pelas qualidades deles, quanto pelas não qualidades deles. Então, como é que você vai fazer para conseguir perdoar a sua mãe? E internalizar ela aqui dentro de você, dentro deste processo de evolução. Primeiro, é isso que eu falei, reconhece que ela não é uma pessoa perfeita, como você também não é. Tira essa ideia arquetípica da mãe ter que ser isso, isso e aquilo. A sua mãe foge às exceções, ela é outra pessoa totalmente diferente da esperada. E não veja como falta de amor o fato da sua mãe não fazer as coisas ou não ter te dado atenção ou sempre só olhar para ela. Não é por não te amar, mas é a condição que ela tem de poder lidar com as pessoas, inclusive com você. E essa falta que você sente de amor, alguém olhando para você,
né? Que ela não teve este olhar porque ela não tem condições, porque ela é cega para ver o outro, e essa é a dificuldade dela, também aponta aqui para você mesmo olhar para você. Ao invés de você esperar uma mãe que olhe, você é convidado a você se olhar. Então, neste momento, você vai começando a perceber a função da sua mãe na sua vida. E quando você percebe isso, você abre o caminho do sucesso. Porque o que é o sucesso? Quando nós falamos, eu queria ser uma pessoa de sucesso, o que é? Sucesso é ser visto, é ser reconhecido pelaquilo que se é. E no momento em que você reconhece a sua mãe, o papel dela e o que ela significa na sua vida, as portas do sucesso se abrem na sua vida. Então, ao invés de ficar nestas dores, o que eu faço, que horror com a minha mãe Narcisa, você vai simplesmente falar, é ela que está aqui dentro de mim, me possibilitando abrir os meus caminhos para aquilo que eu quero realizar. E ela é forte, um espelho forte para te colocar este impulso. Então, exercite, sim, este perdão com esta compreensão, esta ampliação da sua visão. E traga a sua mãe do jeitinho que ela é aqui para dentro. Lembrando que ela é a sua origem, o início de tudo. E como o início é o impulso para o novo. Então, seja você aquilo que você gosta ou queria que a sua mãe fosse. Seja você. Essa é a maior força de amor que você pode dar a ela, a você, e o maior impulso de desenvolvimento. Bom, de posse de todo esse conhecimento que eu estou te dando agora, você está pronto para perdoar genuinamente a sua mãe. Para deixar aí essa dor, deixar aí essa falta de se sentir amado, de se sentir rejeitado, abandonado, humilhado, seja lá o que for que essa relação provocou em você. Isso eu quero que você distancie um pouco da figura da sua mãe em si e simplesmente veja como ela sendo esse instrumento que te alicia algo. E daí você releva, você perdoa, você deixa ir as mágoas, deixa ir os ranços, deixa ir as broncas, vai soltando do seu coração, sabendo que sim, a sua mãe não é tudo aquilo que você esperava dela. Ela está de longe, em cima de um ideal que você teve dentro de você, mas esse é o seu ideal. No real é aquilo. E você recebe este real com gratidão e deixa ir a dor. Só exercendo esta limpeza de mágoas é que você consegue se abrir para o verdadeiro amor dentro de você. E também agora eu tenho um convite para te fazer, desde que você esteja pronto. Você está pronto para perdoar? Pronto para relevar? Pronto para ampliar a sua consciência do que significa ser um filho de uma mãe que não é aquela que você desejava? Então, se você tiver, eu quero que você clique aqui no card, que nós vamos realizar juntos uma técnica de Ho'oponopono para liberação desta relação sua com a sua mãe. Ok? Bom, então agora é o momento de você compartilhar esse vídeo, dar um like nesse vídeo, clicar aí o sininho, se inscrever, para que você possa continuar recebendo os nossos vídeos e a gente consiga manter esta relação super bacana, ok? Até mais.